Não comprometa seu voto, não venda o seu voto, vote de acordo com a sua consciência e com liberdade. É de relevância social e é preservação do futuro e da saúde dos nossos bebês. As faixas estão com boa visibilidade em geral e que campanhas educativas continuam sendo feitas. A musicoterapia desenvolve um ponto desafiador do autismo, que é justamente a interação social. Boa tarde. Boa tarde. Prédios que ficam na região central de Brasília foram abalados por um tremor de terra nesta segunda-feira, por volta das 10h40 da manhã. Os tremores são reflexo de um terremoto de magnitude 6,7 que ocorreu na Bolívia. A repórter Aline Barcelos tem os detalhes. Um tremor de 6,7 graus na Bolívia foi sentido aqui no Brasil por volta das 10h40 da manhã, em São Paulo, no Rio Grande do Sul e aqui em Brasília. Nós estamos no setor comercial sul, área central da capital do país. Os bombeiros já passaram por aqui e todos os prédios foram evacuados. Os trabalhadores contaram à nossa equipe que alguns vidros das janelas foram quebrados durante o tremor, que durou cerca de 5 segundos. Agora, a Defesa Civil vai fazer uma inspeção, vai analisar todos os prédios. Os que não tiverem rachaduras vão ser liberados para que os trabalhadores voltem às suas atividades. Especialistas garantem que não é motivo para pânico e que essa situação pode ser contornada. Gonçalo Torrealba, sócio do Grupo Libra, alvo da Operação Scala, desembarcou hoje cedo em Guarulhos, vindo de Nova York. Nesse domingo, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, determinou que os 3 sócios do Grupo Libra que estavam no exterior, incluindo Torrealba, se apresentassem para prestar depoimento assim que chegassem ao país. Sobre esse assunto, vamos agora falar ao vivo com a repórter Evne Araújo, que tem mais informações. Olá, Evne, boa tarde. Oi, Rafa, boa tarde. Gonçalo Torrealba chegou ao Brasil por volta de 8 horas da manhã. A Polícia Federal, no entanto, ainda não decidiu onde o depoimento dele será prestado. Outros 2 sócios do Grupo Libra ainda não retornaram de viagens ao exterior. Os 3 tiveram prisão decretada na última quinta-feira pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, mas como estavam fora do país, não chegaram a ser presos e, consequentemente, não prestaram depoimento. As prisões foram revogadas. O Grupo Libra está sendo investigado no inquérito dos portos por fazer doações para campanhas eleitorais em troca de renovação nos contratos de concessão em portos brasileiros. Rafa. Obrigada pelas informações, Evne. É com você agora, Cadu. Obrigado, Rafaela. No dia 3 de junho, os moradores de Tocantins vão voltar às urnas para eleger os novos governador e vice-governador do estado. A definição da data foi do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins, depois da publicação do acórdão a respeito da decisão do TSE no Diário da Justiça Eletrônico. Peço que o cidadão cumpra a sua parte. Seja honesto, vá às urnas com ética, com o dever cívico de mudança desse quadro em que o país se encontra e preserve a sua moral, preserve os seus valores, não comprometa seu voto, não venda o seu voto, vote de acordo com a sua consciência e com liberdade. Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral cassaram no dia 22 de março o então governador de Tocantins, Marcelo Miranda, e a vice Cláudia Leles, pela prática de abuso de poder político e arrecadação ilícita de recursos durante a campanha de 2014. O atual presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins, deputado Mauro Carlesse, assumiu o governo interinamente até a realização dessas eleições. O novo governador, que será eleito no próximo dia 3 de junho, fica no cargo até o dia 31 de dezembro deste ano. E por falar em eleições, quem está em situação irregular com a Justiça Eleitoral ou quer alterar o cadastro, tem até o dia 9 de maio para procurar um cartório. Veja agora no quadro Vem pra Urna.
Quem mudou de cidade precisa alterar algum dado informado à Justiça Eleitoral, ou então quer tirar o primeiro título de eleitor, tem até o dia 9 de maio para procurar um cartório. Depois disso, o cadastro eleitoral é fechado para as eleições gerais de outubro. A tendência é o movimento aumentar, né? A experiência que nós temos de outras eleições é que a última semana, os últimos 3 dias, são verdadeiras filas grandes, que o eleitor fica sem paciência, aí reclama, que absurdo, o atendimento demora. Claro que demora, nós temos um número limitado de atendentes, de kits eleitorais para atender, e nossa capacidade de atendimento fica no máximo. A gente recomenda que o eleitor já procure logo a Justiça Eleitoral para não perder o prazo e para não chegar no último dia e ficar reclamando da fila. O eleitor que estiver em situação irregular também deve procurar a Justiça Eleitoral até o dia 9 de maio. Caso contrário, a irregularidade vai persistir e o cidadão pode sofrer uma série de penalidades. Quem está irregular não pode, por exemplo, tomar posse em cargo público ou, se já empossado, receber salário. Para conseguir empréstimos em bancos mantidos pelo governo, também é preciso estar em dia com a Justiça Eleitoral. O eleitor ainda deve regularizar a situação se quiser tirar ou renovar identidade ou passaporte e fazer matrícula em instituições públicas de ensino. Se ele perder o prazo, ele não vai conseguir votar, de uma transferência no caso, né? Ele não vai conseguir votar aqui no DF, no nosso caso aqui, na unidade da federação para a qual ele está pedindo a transferência. Ele vai ter que justificar ou vai ter que se inscrever para fazer a votação em trânsito, né, no estado em que ele estiver. Um shopping de Salvador, na Bahia, vai ter que destinar um local apropriado para que as funcionárias deixem os filhos sob vigilância e consigam amamentar os bebês durante o expediente. Está garantido na CLT. A trabalhadora tem direito a 2 descansos especiais de meia hora cada um durante a jornada de trabalho para amamentar o próprio filho até que ele complete 6 meses de vida. A Justiça do Trabalho julgou um caso que discutia a responsabilidade da criação de um local apropriado para que as trabalhadoras de um shopping em Salvador pudessem amamentar os filhos durante o período previsto na CLT. O Ministério Público do Trabalho entrou com a ação civil pública afirmando que a obrigação seria do estabelecimento, mas o shopping sustentava que não havia norma legal que determinasse a construção desse espaço. O Tribunal Regional do Trabalho da Bahia entendeu que o shopping deve proporcionar um local apropriado para que as empregadas dos lojistas abrigassem os filhos sob vigilância e pudessem amamentar, com base no artigo 389 da CLT. De acordo com os parágrafos 1º e 2º da norma, todos os estabelecimentos em que trabalhem pelo menos 30 mulheres com mais de 16 anos devem ter à disposição um local apropriado que permita às empregadas dar assistência aos filhos no período da amamentação. O artigo apenas retira a necessidade de se ter um local mediante convênio com outras entidades. Em recurso ao Tribunal Superior do Trabalho, o shopping afirmou que o conceito de estabelecimento que trata o artigo não abrange os shoppings. Mas a relatora do caso na 6ª turma, a desembargadora convocada, Silene Amaro Santos, não aceitou o recurso. Para a relatora, o cumprimento dos dispositivos da CLT é fundamental para garantir a prática da amamentação pelas empregadas das lojas de um shopping. Ela ainda citou precedentes sobre o tema. Existe essa obrigação na forma da decisão proferida pelo excelentíssimo ministro Augusto César em 3/12/2014, porque, segundo o voto, o cumprimento do artigo 389 é fundamental para garantir a prática da amamentação pelas empregadas das várias lojas de um shopping center. Eu gostaria de deixar claro que concordo com o senhor ministro Augusto César no sentido de que é de relevância social e é preservação do futuro e da saúde dos nossos bebês. O ministro Augusto César Leite de Carvalho entendeu que o direito das empregadas à amamentação precisa ser assegurado no caso. O espírito da norma é assegurar, inclusive numa situação como essa, em que você tem uma pluralidade de estabelecimentos empresariais, a proteção a essa mulher nessa sua contingência, na contingência de vida em que ela está em período de aleitamento, e ela precisa dessa proteção especial. A ministra Kátia Magalhães Arruda concordou com a relatora. Para ela, o shopping deveria ter apresentado alternativas para assegurar o direito à amamentação. O que mais me espanta é que existem shoppings que têm berçários, têm trocadores, mas para os clientes.
não tem para suas próprias trabalhadoras. Bastaria até usar, talvez, o mesmo espaço, com um pouco de conforto, e que pudesse ser compartilhado, mas talvez a forma com que se monta um shopping não permitisse isso, enfim. É uma pena que a estrutura de um shopping, que normalmente tem um espaço amplo, os shoppings costumam ter espaços amplos, não possam ceder uma sala que é o que a lei está exigindo, um estabelecimento, enfim, ou apresentar alternativas. Por unanimidade, o recurso do shopping foi negado, ficando mantida a decisão regional que determinou que o estabelecimento proporcione local apropriado para que as empregadas lojistas abriguem os filhos sob vigilância e dê assistência no período de amamentação. E ainda nesta edição do Jornal da Justiça, a campanha de respeito à faixa de pedestres do Distrito Federal completa 21 anos. No ano passado, 1 em cada 3 motoristas desrespeitou a faixa de pedestres. A campanha de respeito à faixa de pedestres no Distrito Federal completa 21 anos. Rafaela, mais um estudo revelou que a cada 3 carros que passam pela faixa durante a sinalização feita por pedestre, 1 não para. Letícia não consegue nem mais contar quantas vezes teve o direito de ir e vir desrespeitado por motoristas. Geralmente, entre os estacionamentos tem a faixa, mas eles não respeitam, assim, saem da vaga, dão ré, não olham quem está vindo atrás. E principalmente nessa faixa, porque como tem um forte fluxo de pessoas, eles ficam apressados para passar e não respeitam. Atravessar a faixa de pedestres está cada dia mais desafiador. Existem locais em que ela funciona e existem locais em que ela não funciona. Então, às vezes, você fica meia hora dando com a mão e o carro continua passando. Às vezes, você está na metade da pista e ainda tem carro passando. O Distrito Federal, que sempre foi conhecido pelas fortes campanhas de paz no trânsito, voltou a preocupar as autoridades. No ano passado, 1 em cada 3 motoristas desrespeitou a faixa de pedestres. A constatação foi feita por pesquisadores do Instituto Federal de Brasília em parceria com a ONG Rodas da Paz. Foram analisadas mais de 6 mil travessias. Em 33% delas, o condutor não aguardou a passagem. Em 2 semanas de observação, foram presenciadas quase 6 mil infrações gravíssimas, prática prevista no artigo 214 do Código de Trânsito Brasileiro. A avaliação na nossa pesquisa é de que as faixas estão com boa visibilidade em geral e que campanhas educativas continuam sendo feitas. No entanto, o terceiro item, que é um dos mais importantes, que é a fiscalização, tem se perdido nos últimos anos. A gente vê poucos agentes nas ruas, é muito raro ver agentes fiscalizando respeito à faixa de pedestre. Diante dessa situação de risco para os pedestres, eles pedem que algo seja feito. A gente espera que as autoridades intensifiquem mais a fiscalização, né, em cima já que aumentou, né, essa questão do desrespeito à faixa. E para falar sobre este assunto, nós recebemos agora aqui no estúdio a advogada Andréia Rezende. Boa tarde. Boa tarde. Doutora Andréia, o pedestre ele tem o direito, segundo o Código Brasileiro de Trânsito, de ter uma passagem apropriada ali para a circulação. E se o Estado não oferecer essa passagem? Correto, é um direito pedestre, né? O próprio Código de Trânsito oferece um trânsito seguro para todos que participam, que fazem parte. Então, isso envolve tanto ciclista como pedestre, motorista, todos têm direito a essa segurança no trânsito. No caso, quando existe uma via que não tem um local seguro para o pedestre atravessar, pode estar sendo feito por aquela comunidade, daquele local, um pedido nas prefeituras ou no GDF, ou inclusive na própria ouvidoria do órgão, solicitando que tome providências, que façam estudos para poder incluir ali a faixa pedestre e trazer segurança ao local. Vamos fazer uma gradação. Primeiramente, o motorista não respeita a faixa de pedestre, mas não causa nenhum sinistro, nenhum acidente. Quais as penalidades nessa situação específica? Bom, o Código de Trânsito, ele prevê a possibilidade de aplicar uma multa, né, uma infração de trânsito pelo descumprimento da norma regulamentada. Então, não havendo vítima, não havendo nenhuma consequência maior, o motorista que agiu de forma imprudente, ele vai receber uma multa e uma pontuação na sua carteira. E acontecendo um acidente? Aí
Ocorrendo o acidente, ele pode ser processado, inclusive, por lesão corporal ou tentativa de homicídio. O homicídio vai depender da avaliação da autoridade policial, a perícia que ocorrer no local, tá? E eles vão, o Ministério Público, ao oferecer denúncia, ele vai pontuar qual o delito que ele vai estar. Só uma pergunta acrescentando nesse sentido. Ele causa o acidente, claro, ele será processado por aquilo, mas o fato do acidente ter sido causado nessa situação, não respeitando a faixa, isso é agravante no caso do processo? Se é agravante, né, no caso do processo. Depende muito das circunstâncias, tá? A gente tem a infração de trânsito na esfera administrativa do órgão, tá? Ela vai o motorista ele vai responder a essa infração. Agora, depende muito de como ocorreu o próprio acidente em si. Agora, doutora Andréia, o pedestre ou até o ciclista, eles podem também ser penalizados se não cumprirem algumas regrinhas ali na faixa? Sim, entrou em vigor agora, recentemente, tá? A partir de agora, cabe autuação de infração tanto para o pedestre como para os ciclistas que estiverem desrespeitando a legislação de trânsito. Tá? É muito interessante as infrações agora que foram regulamentadas e que vão entrar em vigor, porque não basta, é diferente do veículo, né? Você pode ter algumas infrações que precisa da abordagem presencial, outras não basta a gente relatar, e no caso do pedestre e do ciclista, a abordagem é obrigatória. Por isso que campanhas de conscientização são sempre muito importantes, para o pedestre, para o motorista também, para todo mundo. Exatamente. É muito importante, até porque se o Estado para de investir nas campanhas de educação, as pessoas vão esquecendo um pouco essa questão da educação no trânsito. Então, prova disso, que eu acho muito interessante sempre estar trazendo, é a campanha muito grande que foi feita na época que entrou em vigor a questão da faixa de pedestre. Aqui então, na capital, aqui né, em Brasília. Então, assim, foi muito interessante essa campanha. As pessoas paravam na faixa de pedestre, tinham prazer de parar na faixa de pedestre, né, se sentiam melhor fazendo, cumprindo a lei, né, pela campanha no trânsito. E hoje, como isso já foi um pouco abandonado, não se vê tantas campanhas mais com relação à faixa de pedestre, então hoje as pessoas já estão descumprindo mais a lei. Rapidamente, doutora, hoje é dia do autismo, de conscientização em relação ao autismo. A legislação de trânsito também prioriza vagas de estacionamento especificamente para a população, para os parentes dessa população que tem esse problema. Exato. Nós temos deficientes, né, físicos que recebem alguns benefícios na legislação de trânsito que trazem benefícios, né, na legislação de trânsito na condução. Então, assim, temos deficientes que podem ser beneficiados com, por exemplo, a vaga, né, de deficiente e outros benefícios, como o desconto de imposto, né, na compra, na aquisição do veículo, desconto no IPVA. Então, nós temos aí alguns benefícios. Maravilha, doutora Andréia Rezende, mais uma vez, obrigada pelos esclarecimentos e participação. Até a próxima. Obrigada. Muito obrigado, doutora. E ainda nesta edição do Jornal da Justiça, o trabalho de uma musicista que faz a diferença na vida de muitas crianças com autismo. A musicoterapia desenvolve um ponto desafiador do autismo, que é justamente a interação social. Lojas colaborativas, coworking, teletrabalho. Se esses são nomes estranhos para você, é bom ficar atento. Essas são as novas formas de trabalhar. Um futuro que já é presente, lucrativo e que facilita a vida de muita gente. Nesta cozinha é o Rafael quem põe a mão na massa. O ex-vendedor que um dia ganhou a vida em uma loja, agora passa a maior parte do tempo preparando cookies. O biscoito é o responsável pela maior parte do orçamento da família. E ele não trabalha sozinho. A esposa Fran cuida das encomendas e organiza as entregas. Produzir algo em casa para vender na rua não é nenhuma novidade, mas o casal decidiu adotar uma nova estratégia. Parte do que não é vendido com o auxílio das redes sociais vai para uma loja física. No ano passado a gente resolveu investir nas redes sociais. Falamos, não, vamos com tudo nas redes sociais, que a gente acha que vai dar certo. Até porque a gente via outros como a gente que estavam em redes sociais de outros estados e estava dando certo. E foi essa a sacada. A gente começou a divulgar as fotos dos nossos cookies no Instagram
e foi aonde bombou mesmo. Rafael pega parte da produção e leva para o ponto de vendas. Vai com o carro da família mesmo. Sai do prédio onde mora com destino ao Plano Piloto, região central do Distrito Federal. Apresenta os cookies à vendedora, organiza tudo e pronto. É só esperar que os clientes cheguem. Esse tipo de negócio ainda é novidade e se chama mercearia colaborativa. A mercearia colaborativa ela é um espaço em que vários fornecedores locais trazem os seus produtos e vendem numa loja física como num supermercado, só que em versão reduzida e bem selecionado, né? Bem local, bem artesanal. Outra forma de trabalho bem diferente é o coworking. A palavra em inglês significa compartilhamento de espaço e recursos, um só lugar usado por várias empresas. Andrei é dono de uma indústria de brownies e uma distribuidora de bebidas e prefere manter as duas empresas em um coworking. A gente, como empresário pequeno, precisa estar sempre preocupado com o bem-estar do funcionário, se está tudo funcionando, se a coisa está caminhando. Estando dentro do coworking, essa é uma preocupação do coworking. Eu posso ficar focado só nos resultados da minha empresa e compartilhar, mais uma vez, tudo isso que o coworking tem a nos oferecer. Outra forma de exercer as atividades que tem chamado a atenção é o teletrabalho. Cláudia é servidora de um tribunal, mas não cumpre horário no local. Com uma filha que precisa de cuidados especiais, ela necessitava de flexibilidade para se dedicar à menina. Há 4 anos, trocou o tribunal pelo escritório de casa. Eu trabalho um pouco a mais do que as pessoas dentro do tribunal, então a minha meta é maior de serviço, né? Tendo em virtude até a questão de eu estar em casa. E eu acredito que também o tribunal economiza com luz, com água, o equipamento é todo meu, então assim, eles não têm despesa comigo lá dentro do tribunal. O teletrabalho foi regulamentado na reforma trabalhista que passou a valer em novembro do ano passado e é um capítulo exclusivo para tratar do assunto. O texto explica que o teletrabalho é a prestação de serviços fora das dependências do empregador. A lei também determina que o fato de o trabalhador ir às dependências do empregador não descaracteriza o regime de teletrabalho. Já o artigo 75C diz que o sistema de prestação de serviço tem de estar expresso no contrato, que poderá ser modificado com o consentimento entre as partes. A vantagem maior é a redução de despesa da empresa. Eu diria que na maioria dos teletrabalhos ou dos home office só tem vantagens. Vantagem para uma mãe que tem um filho na escola e que meio período ela está em casa, dependendo da carga horária que ela trabalha, ela pode conciliar. Como já está regulamentado, eu diria que até mais liberdade entre o gestor e o colaborador. E como nós lembramos há pouco, hoje é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Nesta data, vamos mostrar um projeto que tem mudado a vida de muitas crianças especiais aqui em Brasília. A ferramenta é a música. Um palco, vários acordes e uma imensidão de crianças com energia de sobra. Este é o musical do projeto Uma Sinfonia Diferente, onde os protagonistas são crianças com autismo. Tudo começou com Ana Carolina, musicista e musicoterapeuta. Quis entender melhor o universo do autismo e os efeitos da música nas crianças. Eu pensei nisso em 2015. Muitas pessoas falaram que era uma loucura fazer isso, porque até então a gente sempre trabalhou individualmente. Até então a gente só tinha relatos de trabalhos individuais, principalmente com autistas mais severos, que era pontual, individual, 1 para 1, e não em grupo. Então a gente mudou um pouco esse olhar de que sim, é possível trabalhar em grupo, porque é a maior dificuldade deles. Então se a gente não trabalha em grupo, como é que a gente vai trabalhar a maior dificuldade deles, que é a interação social? O consultório lotou e a partir do trabalho as mudanças aconteceram. Hoje, uma equipe multidisciplinar faz o acompanhamento dos pequenos para que evoluam todo dia mais um pouquinho. Música é linguagem universal e é exatamente por isso que as crianças se sentem tão à vontade neste ambiente. A musicoterapia desenvolve um ponto desafiador do autismo, que é justamente a interação social. Caio tem 9 anos. Não fala e, por isso, tinha muita dificuldade de se comunicar. Depois da musicoterapia, passou a interagir melhor na escola e em casa.
Pequenas mudanças que são grandes vitórias para ele e a família. A interação com outras crianças, ele sempre busca a gente, é muito carinhoso. Ele começou a vocalizar mais por ser não verbal, né? Ele começou a demonstrar interesse em se comunicar, apesar de não falar palavras, ele vocaliza bastante e cada vez vem se desenvolvendo mais. De acordo com a Associação Brasileira de Autismo, cerca de 2 milhões de brasileiros têm o transtorno do espectro autista. Sons, ritmos, melodias e harmonias da musicoterapia, segundo a neuropediatria, são ótimos remédios para a reabilitação de crianças e adolescentes. Os efeitos são notórios, isso é bem perceptível em relação ao comportamento, em relação à interação. É uma criança que começa a se abrir mais e as outras coisas vêm em sequência, que é a interação e a linguagem. As estrelas que brilhavam sozinhas agora reluzem ainda mais juntinhas, cada uma do seu jeito. O Jornal da Justiça quer mostrar vídeos de todos os cantos do Brasil. Para essa câmera aqui, tá? Grave, portanto, uma história interessante no seu celular e mande para a gente. O nosso WhatsApp é o 992606116 e o e-mail jornaldajustiça@stf.jus.br. Hoje nós ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua audiência, uma boa tarde e até amanhã.